Eu quero, nesse momento, pedir a graça de Deus, rogar a Deus que Ele nos envie o Espírito da verdade sobre a sua palavra e abençoe a sua palavra, abençoe a mim e a você que está me assistindo, que nós possa receber a revelação da sua palavra e nós possa, por meio da sua palavra, se encontrar com Deus nesse momento. Quero meditar com você nas Escrituras Sagradas sobre uma palavra que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos falou um dia e nos instruiu a respeito de um novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver no livro de João, no capítulo 3, e o versículo 3, nós vamos examinar essa palavra que Jesus Cristo nos trouxe e nos instruiu a respeito do novo nascimento. Nos diz aqui no livro de João, no capítulo 3, e no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, juntamente com você, examinar a palavra de Deus e seguir nessa linha de ensinamento de Jesus Cristo, para que nós possa receber de Deus a revelação e nós possa se aproximar de Deus pela sua palavra e possa chegar a esse novo nascimento para nós poder ser digno de entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós, tanto eu como você que está me assistindo, um dia, para nós chegar a essa vida em que nós estamos vivendo, nós tivemos um nascimento. Nós nascemos da vontade da carne de um homem e de uma mulher. E todos nós que nascemos desse processo, que é bem conhecido por todo ser humano, nós nascemos com uma natureza que é a natureza humana. E nós recebemos de Deus uma natureza que é a natureza divina, que é o nosso fogo de vida, que é enviado por Deus a todo aquele que nasce, que é a natureza divina que nos inclina para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós se tornemos, quando nascemos, ser humano e divino. E vamos crescendo com essa natureza humana e a natureza divina que Deus nos enviou. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vimos que toda criança, ela é cheia de graça, não existe maldade, não existe pecado, porque ela é humana e divina. Mas existe no mundo uma natureza que não veio de Deus. E toda criança, quando ela nasce e ela vai se tornando
uma menina, um menino, até uma certa idade, ela não tem conhecimento dessa natureza desconhecida. Ela vai crescendo, sendo humana e divina. Mas tem vindo a essa terra uma natureza que não veio de Deus, uma natureza satânica, que é a natureza mundana, que nada tem de Deus. E aquela criança, ela vai crescendo sem conhecer aquela natureza mundana, e de repente ela vai se tornando uma menina, um menino, e ela começa a se deparar com aquela natureza ali. Aquela natureza, ela vem oferecendo os seus prazeres, porque ela quer tomar conta daquele ser humano e ela quer viver no lugar da natureza divina. Porque Satanás, ele não tem nenhum poder criativo. A Bíblia diz que ele é astuto. Toda a vida vem de Deus. Nós podemos ver até uma cobra. Ela nasce, mas quem dá a vida para ela é Deus. Toda a vida vem de Deus. Satanás, ele não tem como dar vida a ninguém. Ele veio para matar. Mas Satanás começa a oferecer aquela pessoa, aquela criança, a sua natureza mundana. E aquela criança, ele começa a se deparar com algo estranho que ele nunca viu. E lá, muitas vezes na escola, ou brincando ali, ela encontra uma outra criança que já é conhecedor daquela natureza mundana e vem lhe oferecendo o vício, vem lhe oferecendo a vaidade, vem lhe oferecendo a prostituição. E a natureza divina que está ali, naquela criança que foi Deus que colocou, ela vem protegendo e vem rejeitando, e aquela criança não aceita, porque a natureza divina está morando ali, e Deus quer lhe cuidar, lhe zelar pelaquela natureza divina. Mas, quando aquela pessoa começa a dar lugar àquela natureza mundana, Deus deu o direito para todo o ser humano, o direito de livre escolha, como ele deu para Eva lá no jardim. E aquela pessoa começa a aceitar a natureza mundana, e a natureza mundana começa a entrar naquela pessoa. O primeiro passo que Satanás, por essa natureza mundana, ele consegue entrar num ser humano, é quando ele consegue fazer aquela criança, aquele menino, aquela menina, aquele jovem, fazer com que ele minta. Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E o reino de Satanás é o reino de mentira. E quando aquela criança começa a ser seduzida por aquela oferta mundana de vício, de vaidade, de prostituição, de mundanismo, quando Satanás consegue fazer com que ela minta, ali ele abriu a porta e colocou dentro daquela pessoa
a sua natureza mundana, que é o reino de mentira de Satanás. E aquela criança, ele passa a ter a natureza mundana e a natureza humana. E a natureza divina, ela não sai de você. Ela se recosta, ela fica ali, a Bíblia diz que ela entristece, e ela fica ali, resguardada ali num cantinho. E a natureza mundana, você vai dando lugar para aquela natureza mundana, e a natureza mundana vai tomando conta de você, até o ponto que você se torna uma pessoa humana e mundana. E a natureza divina está ali, entristecida, esperando que você rejeite aquela natureza que você não nasceu com ela, você nasceu humano e divino. Mas você continua dando lugar à natureza mundana, e essa natureza mundana começa a lhe sufocar a sua vida, porque a natureza humana, ela não tem comunhão com a natureza mundana. Ela não nasceu para isso. Ela nasceu para ser humana e divina. E aquela natureza humana começa a lhe fazer sofrer. Você passa a ser uma pessoa aviciada no cigarro, na droga, no álcool. Você vai indo para o lado da prostituição, e a sua natureza humana, ela passa a ser escravizada pela natureza mundana. E você está ali sofrendo, como nós vimos hoje, crianças mergulhando no mundo da droga, sofrendo, e a natureza mundana tomando conta e escravizando aquela natureza humana que não nasceu para aquilo ali. Nós nascemos para ser o templo de Deus. Deus quer morar em nós. E Ele colocou em nós a natureza divina para nos conduzir a Deus. Mas quando nós vamos dando lugar à natureza mundana, a natureza divina, ela vai como uma luz se apagando. E as trevas vêm tomando conta daquele ser humano, e ele passa a ser uma pessoa humana e mundana, e sofrendo. Nós estamos vendo hoje crianças aí com 10, 11 anos no sofrimento, na prostituição, na imundícia, na droga, e Satanás matando aquele ser humano que não nasceu para aquilo ali. Ele nasceu para ter vida e ser o templo de Deus, aonde Deus quer habitar. Mas aquela pessoa vai dando lugar àquela natureza mundana, e a natureza mundana vai tomando conta daquela pessoa. E é isso que Jesus Cristo nos instruiu como um novo nascimento. Porque nós fomos gerados por um homem e por uma mulher e nascemos para essa vida. E como Satanás, ele tomou conta do mundo e organizou esse mundo, criou religião fora da palavra e criou um meio de tirar o ser humano do plano de Deus,
aquele ser humano começa a perder o contato com Deus e ele procura encontrar solução na sua vida por meio de religião criada por Satanás, porque Deus não criou religião, Ele criou, nos trouxe a sua palavra. E ele passa a ser, como eu já disse, um ser humano e mundano e sofredor, na prostituição, na vaidade, no roubo, na droga. E Deus, Ele enviou Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus era o verbo, a palavra, tudo foi criado por Jesus. E que esse verbo se fez carne, encarnou num corpo como o nosso e habitou no nosso meio. E ele veio, que era a verdadeira palavra, a palavra se fez Deus e habitou no meio do homem, para nos trazer a revelação da sua palavra e nos mostrar o caminho de volta para Deus, para que nós renuncie essa natureza mundana que entrou em nós, louvado seja o nome de Jesus. E essa luz, que é a natureza divina, volte a começar a brilhar na nossa vida e nos dá força para nós vencer essa natureza mundana que nós não nascemos com ela. Bendito seja o nome de Jesus. E assim, aquela natureza mundana, você começa a repudiar aquilo ali e aceitar a palavra de Deus, não a religião, mas a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E a natureza divina vai começar a retornar o seu lugar aonde Deus lhe colocou. E você vai começar a ter um novo nascimento. Você vai começar a voltar a se gerar pela palavra de Deus, a ser humano e divino. Louvado seja o nome de Jesus. E quando a natureza divina, você der lugar para ela e ela poder entrar na sua vida, a natureza mundana, ela vai sair. Ela tem que sair. Porque ela não se harmoniza com a natureza divina. Como a nossa natureza humana não se harmoniza com a natureza mundana. Ela vem e vem tomando conta da nossa vida e as pessoas vão dando lugar e ela se toma conta do nosso corpo, mas ela vai matando a natureza humana no vício, na droga, na prostituição, no sofrimento, vai trazendo doença. Mas quando você der lugar, louvado seja o nome de Jesus, que você possa entender essa mensagem que está indo até você, e você possa renunciar hoje a essa natureza mundana, e você possa aceitar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para que você possa alcançar um novo nascimento, ser gerado de novo pela palavra de Deus, a natureza mundana, ela vai sair do seu corpo, e a natureza divina que você nasceu com ela, ela vai retomar o seu lugar, e você vai ter prazer de viver, louvado seja o nome do Senhor, e vai nascer de novo e ser uma nova criatura em Jesus Cristo. É isto que Jesus Cristo nos ensinou sobre um novo nascimento. O mundo religioso, satânico, ele procura
embaraçar a sua vida, porque ele é satânico, ele tira da palavra de Deus, que é a luz que veio para lhe iluminar, e você vai mergulhando no mundo religioso, seguindo o espírito de mentira, fora da palavra de Deus, e a sua vida vai se tornando um verdadeiro templo de Satanás. E vai se apagando em você a luz que veio de Deus, que é Jesus Cristo, e você vai se tornando um ser mundano e vivendo intensas trevas, distanciado de Deus. Mas que Deus, hoje, por meio dessa simples mensagem que Ele tem me dado, Ele possa lhe levar à revelação da palavra, que a partir desse momento você comece a se aproximar de Deus novamente, pela palavra de Deus, não por uma religião, pois essa mensagem não lhe leva à religião, ela vai lhe resgatar do reino de Satanás para lhe trazer de volta a Jesus Cristo, para que você possa viver novamente. Nós vimos no mesmo livro que nós estamos lendo, no livro de João, no capítulo 1 e o versículo 12, nós vamos examinar isso aqui. Vamos seguir olhando para a palavra e nesse pensamento de um novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus. Para que nós possa voltar novamente à nossa natureza que Deus nos deu, a natureza divina e a natureza humana. E possa sair de nós toda a natureza mundana, satânica, religiosa, e nós possa aceitar a Jesus Cristo verdadeiramente, que é a sua palavra, e ele passe a morar em nós como a natureza divina, e nós se torne hoje humano e divino. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vimos no livro de João, capítulo 1, e o versículo 12, que nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esta é uma oportunidade que Deus leva hoje a você. Que você não aceite essa mensagem como uma religião, como você está acostumado, mas que você aceite como palavra de Deus, que está chegando até você, e você possa aceitar, louvado seja o nome de Jesus, e crer na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e você possa acontecer, como diz aqui, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que você possa ter a humildade hoje de receber essa mensagem, crer no nome de Jesus Cristo, para que você entre hoje num processo de ser gerado de novo e chegar ao novo nascimento que Jesus Cristo disse que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E o versículo 13 aqui nos diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você um dia, como eu também, nascemos para essa vida. Da vontade da carne, de um homem e de uma mulher. Mas
para que nós possamos entrar no reino de Deus, Jesus nos diz que nós temos que nascer de novo. E nós temos que entrar nesse processo de aceitar a palavra de Deus, não uma religião. Aceitar a palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus vá nos gerando para uma nova vida espiritual e nós possamos nascer de novo e entrar no reino de Deus. Nós vamos olhar, louvado seja o nome de Jesus, no livro de Tiago, no capítulo 1 e versículo 18. E vamos seguir examinando essa palavra de Deus. E vamos indo em direção a esse novo nascimento, para que nós possamos entrar um dia no reino de Deus. Porque com essa natureza mundana, se nós não renunciar a ela, não aceitar a palavra de Deus, jamais nós vamos entrar no reino de Deus, porque Jesus disse que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aqui Tiago, capítulo 1, e o verso 18 nos diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Esse é o processo que está dentro do plano de Deus para lhe resgatar novamente para Deus, para lhe dar aquela vida divina que você nasceu com ela, mas que foi roubada por Satanás por meio de religião, e a natureza mundana tomou conta da sua vida, e você está sofrendo no adultério, na prostituição, no mundanismo, no vício, na droga, e procurando religião para a solução da sua vida, e cada vez você vai descendo mais para o abismo. Hoje, Deus tem levado até você a revelação da palavra de Deus para que você saia do reino satânico onde você está e você possa ser gerado pela palavra e entrar no reino de Deus. Nós vamos ver em 1 Pedro, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 1, versículo 23, e vamos seguir nesse assunto que nós estamos meditando, que é o novo nascimento que Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos falou e nos ensinou e nos instruiu que sem nós obter esse novo nascimento, nós não podemos entrar no reino de Deus. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e vamos continuar olhando e seguindo esse caminho para que nós possamos ser gerados pela a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, e nós chegue a nossa natureza humana e a natureza divina. Diz aqui no versículo 23 de 1 Pedro, louvado seja o nome de Jesus, e o versículo, o capítulo 1 e o versículo 23, nos diz, vamos ler o 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não pela semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre.
Louvado seja o nome de Jesus. Todo ser humano hoje está procurando se aproximar de Deus por meio de um caminho religioso que negam a palavra de Deus. E não existe uma purificação. O ser humano vai caindo no mundanismo, na prostituição, e sai de uma chamada igreja e entra noutra chamada igreja, que é o reino satânico. Deus não nos enviou igreja, denominação, criada pelo homem. Ele nos enviou a sua palavra, que é Jesus Cristo. E ele veio para nos resgatar novamente para Deus. E o ser humano está seguindo esse ensinamento satânico que está sendo levantado no mundo por ganância, está sendo explorado e sofrendo, e nós vimos em todo o sistema religioso, não há ninguém nesse mundo que você vai falar com ele, que ele não diga que ele tem uma religião, que ele foi batizado numa religião tal e tal, que ele foi batizado fora da palavra de Deus. E ele está ali, enganado, e a natureza mundana tomando conta dele, e você encontra em todas as camadas religiosas o sofrimento, a prostituição, a droga, o álcool, a bebida, a vaidade, o mundanismo, e eles estão ali procurando chegar a Deus. Mas Jesus diz que sem o novo nascimento, ninguém poderá entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos vendo aqui o que disse Pedro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Jesus Cristo, ele é a sua palavra. A Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus, para um religioso, ela não tem vida, porque ele não crê na palavra de Deus. Ele crê numa doutrina, num estatuto, num homem que se diz pastor, fundador de uma igreja. Mas se você compreender e receber a revelação de Deus, você vai ver que a palavra de Deus é Jesus Cristo vivo que está no nosso meio. Louvado seja o seu nome. E nós vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 6, e você vai se surpreender do que você vai ver aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Talvez isso esteja até acontecendo com você, que está me ouvindo. E você vai ver aonde mergulhou o ser humano que um dia nasceu humano e divino. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Quando uma pessoa ela vai aceitando a natureza mundana, e ele vai cada vez mais se tornando mundano, um religioso que não crê na palavra, cheio de mundanismo, adultério, prostituição, divórcio, casamento, como hoje nós estamos vendo. Todo o mundanismo que Satanás lançou na sua natureza mundana está dentro do sistema religioso,
A natureza divina que Deus lhe deu, que você nasceu com ela vai entristecendo e vai saindo de você, e você se torna um ser humano, porque você nasceu humano, e um ser mundano. E para Deus você está morto. Aqui diz, ó, mas aqui vivem de leite, vivendo está morto. O ser humano hoje vive em deleites naquilo que convém e que satisfaz o seu desejo. E não tem mais nada de divino. Não dá nem para dizer que é humano e mundano. Já se tornou desumano e mundano. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no mundo, que qualquer pessoa analisando vai ver que não é ato de uma pessoa humana. É desumano. E Satanás está enganando e atraindo por meio do sistema religioso, e a situação do ser humano cada vez mais distante de Deus, e Deus não tem mais prazer em olhar uma vida que hoje o ser humano está vivendo. É como diz aqui, vivendo está morto. Porque o espírito de vida que Deus lhe colocou, aquela natureza divina, você matou, dando lugar ao mundanismo, e nada mais tem de Deus em você. Bendito seja o nome de Jesus. E esse é o novo nascimento que Jesus Cristo nos instruiu, e ele diz que sem o qual ninguém poderá entrar no reino de Deus. Quando você começar a dar lugar à palavra de Deus, que você atente para essa mensagem, que não é uma religião. Essa mensagem não quer lhe trazer para uma religião. Ela quer lhe voltar para Deus e lhe dar a origem que você nasceu um dia, humano e divino. Jamais, meu querido amigo e irmão que está me ouvindo, essa mensagem que Deus tem me dado, e me dado a revelação da sua palavra, ela vai levar alguém a uma religião. Ela quer te resgatar do reino satânico religioso e da vida triste que você está levando, como hoje nós vimos a juventude, as crianças hoje atiradas no pecado, e a natureza mundana arrastando tudo para o inferno, e as falsas religiões acompanhando, e os falsos pastores apoiando tudo que nós estamos vendo hoje. Mas que Deus possa lhe esclarecer. Eu oro e peço que o Espírito de revelação de Jesus Cristo desça sobre ti e possa te esclarecer o que essa mensagem está te levando, e você possa, mesmo lá no fundo do poço, você possa levantar a sua cabeça e renunciar a esse mundo de religião e aceitar a Jesus Cristo, que é a palavra na sua vida, e você vai começar a ser iluminado a partir desse momento e vai ser uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor, e poder alcançar o reino de Deus. Nós vamos olhar o que Jesus nos disse no livro de Lucas, no capítulo 18
e o versículo 17, e vamos indo, aceitando, louvado seja o nome de Jesus, essa mensagem, que não é uma denominação que está chegando até você, mas sim a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, que está chegando até você para um novo nascimento. Aqui nos diz no livro de Lucas, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 24 de Lucas, nós vamos ver o que nos diz aqui. E o versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa é a mensagem que chega até você para a remissão dos seus pecados. Se você aceitar, louvado seja o nome de Jesus Cristo, você vai ver, glória a Deus, que você vai ter, a partir de hoje, um encontro com Deus. Você hoje vai fazer vereda para Deus e vai aceitar a palavra de Deus, não a religião. Você vai entender que você não pode ser gerado por religião, mas sim pela palavra de Deus. E nós vamos olhar o que está escrito aqui no livro de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 17, que Jesus Cristo, ele nos deixou escrito, ele diz: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Se você receber a palavra de Deus, não como uma religião, você vai começar a voltar à sua natureza que você tinha quando criança, que Satanás derrubou pela natureza mundana, e você vai se tornar de novo uma criança, para que você possa entrar no reino de Deus. Por isso Jesus diz que se não nascer de novo, jamais você poderá entrar no reino de Deus. Nós vamos ver Mateus 18 e verso 3, e vamos continuar olhando, e vamos em direção a Deus, louvado seja o nome de Jesus, para que nós possamos alcançar hoje a revelação da palavra e nós possa nascer de novo, louvado seja o nome de Jesus, e entrar no reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Essa mensagem, meu querido amigo e irmão, que está indo até você, eu quero lhe dizer para você que ela não representa nenhuma denominação religiosa. Ela vai ao seu encontro para lhe trazer de volta a sua natureza divina e você poder entender que você deu lugar à natureza mundana e você hoje é um ser humano e mundano. E você não tem condições, com essa natureza que você está, de entrar no reino de Deus. Vamos ver o que disse Jesus aqui no livro de Mateus,
no capítulo 18 e o versículo 3. O versículo 3 do capítulo 18 de Mateus nos disse Jesus. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse-lhe, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. É isso, meu querido irmão e amigo, que essa mensagem está levando até você. Para que você aceite essa simples mensagem e você possa aceitar a palavra de Deus e ser gerado pela palavra de Deus e se tornar novamente como você era criança antes, com a sua natureza humana e a natureza divina. E você possa rejeitar a natureza mundana que Satanás colocou em você hoje e você possa ter esse novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus, para entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E voltar a ser uma nova criatura. E viver com Deus, e reinar com Deus no reino de Deus, e ter a sua natureza humana e a natureza divina que Deus te deu quando você nasceu. Nós vamos ver, eu quero finalizar essa mensagem, mas quero ir até o livro de Lucas, no capítulo 15, e lhe mostrar uma pessoa que foi dando lugar à natureza mundana e ele foi ao fundo do poço. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja na droga, na prostituição, e você pense que não existe mais solução para você. Mas se você aceitar essa palavra, essa mensagem que está indo até você, não como uma religião, mas como uma palavra de Deus viva, para lhe trazer de volta para onde Deus te colocou, você ser um ser humano e divino. Você olha o que está escrito aqui no livro de Lucas 15 e o versículo 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aqui a Bíblia nos mostra um ser humano que aceitou a natureza mundana e foi ao fundo do poço. Mas um dia ele pôde cair em si. Você vê que aqui diz caindo em si. Quando uma pessoa, ele não está mais em si, ele está, como diz ali Tiago 5,6, vivendo ele está morto. Mas este homem, ele pôde ainda levantar a cabeça, quem sabe você ainda tem força para tomar uma decisão nesse momento e repudiar esse mundianismo que você vive e essa religião que está lhe arrastando para o inferno, e você possa cair em si. E aqui diz assim, o versículo 18, levantai-me-ei e irei ir ter com meu pai. E dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não foi Deus que lhe deu essa situação triste que você está hoje. Foi você que foi dando lugar à natureza mundana
e deixando de crer na palavra de Deus viva, que é Jesus Cristo, e foi crendo em religião criada por Satanás, e você foi entristecendo a natureza divina que Deus colocou em você, e você se tornou um ser mundano. E muitos hoje já não são mais nem humano e mundano, são desumanos. Estão mortos para Deus. Se você olhar, quando você entrar numa grande cidade, como ali em Porto Alegre e outras grandes cidades, você vai ver um povo que amanhece ali deitado nas ruas, como um papel no lixo. Todos eles um dia receberam nascer humano e receberam a natureza divina. Mas eles rejeitaram a palavra de Deus e aceitaram o mundo satânico religioso e aceitaram a natureza mundana e caíram na prostituição, no adultério, na droga, e estão ali vivos e sendo mortos. Mas que Deus te abençoe, meu querido amigo e irmão, que você possa entender essa simples mensagem que vai até você. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje você possa ainda ter força de levantar a sua cabeça e se arrepender e aceitar novamente a palavra de Deus, que é Jesus, na sua vida, e você possa entrar no reino de Deus por meio desse novo nascimento e ser gerado pela palavra de Deus. Essa mensagem que vai até você, ela não lhe leva a uma religião. Ela está indo ao seu encontro para lhe resgatar novamente, para que você volte a se encontrar com Deus e a ter prazer na sua vida e ser um filho de Deus, gerado de novo e ter um novo nascimento. Eu quero novamente lhe dizer que essa mensagem não pertence a nenhuma denominação religiosa. Ela não tem nenhum fim lucrativo. Ela não vai lhe pedindo 10 centavos, mas ela vai lhe levando ao esclarecimento da verdade para que você possa hoje se levantar de dentro do inferno onde você está e ser resgatado por Jesus Cristo, que é a sua palavra, e ser colocado no reino de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo. Se você sentir de Deus, de ter um contato comigo, não para ter conhecimento de uma religião, mas para lhe levar ao conhecimento da verdade, você pode entrar numa página no YouTube, no Recanto de Peregrino, que você vai me achar e vai achar o meu endereço, e você é bem-vindo a se encontrar comigo e entrar comigo no reino de Deus, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.